Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai estudar um pouco uma operação chamada operação de taxa. É uma estratégia que envolve venda coberta, que diferentemente de dividendos sintéticos, no qual você não quer ser exercido e vende um strike mais longe, né, do preço atual da cotação, esse tipo de estratégia você já faz ao contrário, você vai vender um strike ou ali na linha do dinheiro ou até mesmo dentro do dinheiro. Isso vai depender de quanto de proteção você vai querer nessa operação. Só lembrar antes que nada que for abordado aqui é recomendação, né, de investimento. E também não se esqueça aí, para quem não é inscrito, se inscrever no canal e se gostar do conteúdo, deixar aquele like ou até mesmo deixar seu comentário, se teve dúvida, se gostou, pode deixar aí embaixo. Então, para a gente começar a entender aqui o seguinte, na venda coberta, a gente sabe que a gente compra um ativo e geralmente o que a gente faz? A gente tenta vender um strike que esteja mais longe da linha do dinheiro. E com isso a gente vai receber um prêmio aqui menor, mas a gente diminui a chance, né, de ser exercido. Aqui até extrapolei aqui, seria uma distância de 16%, então não, com certeza nem iria conseguir esse tipo de taxa aqui. Mas já na operação de taxa, você quer ser exercido, né? Então, um dos primeiros critérios para você procurar aqui na hora de montar essa operação, por ser uma operação de taxa, você precisa procurar por ações que estejam em tendência de alta ou que pelo menos esteja lateral. Então vamos até dar uma olhada no gráfico como funcionaria isso. Claro que a gente sabe que a análise técnica aqui é para nos ajudar, mas não vai ser um fator determinante para a gente montar a operação. Por exemplo, a gente quando olha aqui no BOVA11, a gente vê que nos últimos tempos, aí nesses últimos meses, ele está em tendência de alta. Então, é esse tipo de gráfico que você tem que procurar, né, na hora de montar sua operação de taxa. Porque se for um ativo que está em tendência de baixa, ou ao 4. Então, esse tipo de ativo aqui não ia dar muito certo para você fazer sua operação de taxa. Você poderia ter feito aqui, por exemplo, né, montado sua estratégia de venda coberta aqui nessa região, imaginando que o ativo ia voltar a subir, só que depois disso ele continuou caindo. Então aqui você pode ser que você ia ter problemas, né, em sua operação, que você talvez ia ter feito uma operação aqui na expectativa de que o ativo ia dar exercício, que você ia conseguir desmontar a operação lá no final, o ativo ia cair. Então, apesar de ele ter voltado aqui depois, mas talvez aqui levou tempo entre isso, né? E a gente está falando, começou, isso aqui foi em setembro, ele foi voltar lá no mês de novembro. Então talvez não seria o ideal para esse tipo de estratégia. Um ativo que geralmente fica mais lateral é a Ambev, né? Mesmo assim, ultimamente ela andou dando umas reviravoltas. A gente vê que ela fica mais aqui nesse retângulo aqui, né? Nesse quadrado aqui. Então, provavelmente as operações de taxa que foram feitas nesse meio aqui, talvez a maioria, né, principalmente aquelas operações que foram feitas buscando mais a região de baixo, né, desse retângulo, pode ser que teve mais sucesso do que se você for tentar fazer esse tipo de operação num ativo que está numa tendência de baixo. Vamos até olhar aqui um ativo que ultimamente está ainda numa tendência de alta, né? Só para a gente ver aqui a diferença. O gráfico aqui a gente pode ver CEMIG, né? Vem aqui desde 2020, né? Ele vem nessa tendência de alta. Ou seja, provavelmente a maior parte das operações de taxa que a pessoa fez aqui, talvez ela conseguiu sair, né, em seguida com lucro na operação. Por mais que ela montou aqui, logo pouco tempo depois o ativo voltou a subir.
claro, né? Aí também vai aquilo, de acordo com a experiência da pessoa, ela vai procurando mais fazer essa operação quando o ativo está voltando aqui para a região de baixo do que ficar tentando montar a operação lá na parte de cima, né? Claro que aqui, recentemente, ele fez isso aqui, essa baixa mais forte, mas também já está se recuperando, né? Mas aqui é só para entender, né, o que seria um ativo em tendência de alta, né? Fazendo topos e fundos ascendentes, né? Isso aqui que é a famosa tendência de alta. Mas aqui a ideia do vídeo não é a gente aí fazer um curso completo de análise técnica, é só para ter uma base. Voltando aqui para nossa planilha, só para a gente entender. Então, o que seria uma operação de taxa? E aí depois eu vou procurar um ativo aqui para a gente simular aqui na planilha como ficaria. Vamos imaginar aí que você fosse operar só 100 ações de um código qualquer aí, e que a cotação desse ativo estivesse em R$20. Então, a operação de taxa, talvez você vai procurar ali ou por um strike ATM, né? E aí eu vou mostrar qual a diferença entre você fazer com strike ATM, né, na linha do dinheiro, ou fazer ITM, né, dentro do dinheiro. E que você recebesse R$1, né, por essa operação aqui, por vender esse strike. Então, o que a gente teria? A gente tem que, ao fazer isso, você não está operando aqui valor intrínseco, né? Esse R$1 é só valor extrínseco e te daria o quê? Te daria uma taxa de proteção de 5% e uma taxa de financiamento de 5,26%, né? Então, o que você tem aqui é o seu ponto de equilíbrio ali, o seu break-even, onde a operação, se o papel cair, a operação vai ficar no 0 a 0, seria nos R$19. Por que isso? Porque você gastou aqui R$20, né, para comprar a ação, mas recebeu R$1 na hora de vender a opção. Então, essa venda de opção aqui ajudou aqui levar o seu break-even, né, a sua zona de prejuízo para abaixo de R$19. Isso aqui seria um exemplo de uma venda coberta, de uma operação de taxa, qual você vendeu na linha do dinheiro. E geralmente, quando a pessoa está fazendo uma operação de taxa, ela não quer, ela não está preocupada em manter esse ativo em carteira, né, para o longo prazo. Ela só está preocupada com essa taxa aqui que ela vai conseguir. Esse é um primeiro ponto, né? Diferentemente da pessoa que faz operações de dividendos sintéticos, eu vou até deixar um vídeo aí embaixo para quem quiser saber. Na operação de dividendo sintético, a pessoa está querendo só extrair uma pequena taxa, mas ela quer manter esse ativo por longo prazo. Aqui não, aqui a pessoa está querendo ganhar mais do que a renda fixa, mas ter mais proteção. Porque quando você faz a venda mais fora do dinheiro, vamos supor aqui R$22, mas que você recebesse só, até diminuir aqui, recebesse só 20 centavos, né, nessa operação. Ou seja, a sua taxa de proteção é muito baixa, só 1%. Essa taxa de financiamento é se desse exercício, né? Se o papel subisse lá para os R$22, essa operação daria esse lucro aqui de 11%. Mas no dividendo sintético a pessoa não está querendo ser exercido. Ela só está querendo receber esses 20 centavos, né, para juntar com os dividendos e comprar mais ações. Agora, a pessoa também pode estar querendo mais proteção ainda, né? Aqui antes eu tinha feito R$20 e simulando com um prêmio de R$1. Ou seja, a gente tem uma taxa de proteção de 5%. O que é isso? Que o ativo pode cair dos atuais R$20 até os 19, né? Isso seria 5%. Então, uma queda de até 5% no ativo, você está protegido. Se passar a queda for maior, aí você começa a ter prejuízo.
Agora, se você procurar um strike já dentro do dinheiro, vamos supor, R$ 19, mas que você receba 1,40, né? Por esse strike. Eu estou só simulando aqui, depois a gente vai procurar por preço de opções ali para a gente ver direito como ficaria nas duas situações. Então aqui agora o que você tem? Esse 1,40 ele tem 40 centavos extrínseco, né? R$ 1 é valor intrínseco, ou seja, a diferença do strike menos a cotação. Esse é o valor mínimo que essa opção deveria valer. E tem 40 centavos aqui que é de valor tempo. Essa operação, o ativo ficando acima dos R$ 19, no qual você vai ser exercido, ela vai te dar uma taxa de 2,15, né? E te dá uma taxa de proteção maior do que o outro lá, que era 5%. Aqui agora você tem uma taxa de 7%. Por quê? Seu ponto de equilíbrio agora está 18,60, não é mais o R$ 19 igual era antes. Então, quanto mais dentro do dinheiro for o strike vendido, né? Vamos supor que você consiga vender um strike do 18,50 e receba 1,30 por isso. Você vai aumentando a sua. Eu tinha que aumentar, na verdade, para 1,80 eu diminui para 1,30. Ou seja, à medida que você vai vendendo um strike mais dentro do dinheiro, você recebe um prêmio maior aqui, mas ele tem muito valor intrínseco, né? Então, o valor intrínseco você não vai ganhar. O que você vai ganhar mesmo no fim das contas é o valor extrínseco. Mas você aumenta mais a sua taxa de proteção. Ou seja, o seu ponto de equilíbrio agora é 18,20. Se o ativo cair até os 18,20, você está protegido. A gente fala protegido pelo seguinte, né? Aqui você vai sair no 0 a 0. Se o ativo cair até 18,20. Que você comprou a ação por R$ 20, recebeu 1,80 ao vender esse strike. Então, como esse dinheiro aqui entrou, ele te dá uma proteção ali até onde você consegue ficar no 0 a 0 nessa operação. Se lá no vencimento a ação tiver em 18,20, você vai ficar no 0 a 0. Você comprou a ação por R$ 20, recebeu 1,80 e não ganhou, vamos dizer assim, não ganhou nada com essa operação. Você saiu no 0 a 0. Mas se a ação ficar acima dos 18,50 no dia do vencimento, aí você vai ter o seu lucro máximo, que foi o valor extrínseco que você recebeu aqui, os 30 centavos, e vai te dar uma taxa de 1,65%. Então, na operação de taxa, a pessoa está buscando sempre isso. Uma relação aqui de mais proteção, né? E acertar mais vezes essa operação. E a maioria das vezes ficar acima aqui do strike vendido e com isso ter o lucro máximo da operação. Vamos agora procurar ali no site opções.net uns exemplos aqui de operação para ficar mais palpável, né? Que aqui eu só estou colocando valores aleatórios. Só para lembrar aí para quem é iniciante e ainda não sabe nada sobre opções, eu vou deixar aqui embaixo também o link para o nosso curso Estratégia Renda em Dobro, onde eu abordo aí essas principais estratégias com opções. Lá também tem as estratégias de taxa, dividendos sintéticos, tem tudo isso aí lá, e tem um módulo bônus também com operações estruturadas, né, para potencializar os ganhos da venda coberta. Então vamos procurar aqui em Petrobras, né, que não é recomendação nem de compra nem de venda, só porque tem mais liquidez, para a gente ver aqui como funcionaria essa estratégia. Então a gente tem Petrobras a 38,17. A operação ATM seria então esse aqui, né? Lembrando que ainda faltam 22 dias úteis para o vencimento das opções de fevereiro. Então seria preencher aqui Petro 4. Vamos simular aqui que fosse feito com 1.000 ativos.
38,17. Isso. E aí a gente venderia o strike, se fosse ATM, 38 e... Vamos até pegar o 38,01, recebendo 1,55. 38,01, recebendo 1,55 por isso. Então, o que a gente teria aqui nessa operação? Inicialmente, a gente ia precisar de R$ 38.000, né? 170 para montar a operação. Trataria de uma operação de taxa, mas vendendo um strike ATM. Aí, o que a gente tem de diferente? Quando a gente vende na linha do dinheiro, a nossa proteção é menor, ou seja, a gente teria uma proteção só de 4% em caso de queda do ativo e teria uma taxa aqui de lucro, né? Desde que o ativo ficasse acima do strike vendido, 38,01 lá no vencimento, a gente teria um lucro total na operação de 3,8. Como geralmente eu abordo aqui mais falando das operações com a expectativa de renda, né? Aí isso seria o que? Aqui embaixo eu até coloquei nessa planilha. A gente pode imaginar o seguinte: com esse capital de 38.170, a gente atingiria aí uma renda, né, de 3,64%. E seria o que? Esse R$ 1.390 que eu recebi dividido por 38.170. Porque é isso que acontece. Quando você faz a venda coberta, esse dinheiro aqui, né, esse 1.390, ele vai cair lá na sua conta da corretora. Mas lembrando, para essa operação de taxa ter o sucesso, né, 100%, o ativo lá no vencimento precisa ficar acima do 38,01. Agora vamos procurar um strike que esteja mais dentro do dinheiro, né, para aumentar a nossa taxa de proteção em caso de queda do ativo. Porque aqui a gente sai no 0 a 0 se o ativo ficar ali no 36, se ele cair só até 36,62. Então vamos procurar por uma opção mais dentro do dinheiro. Então vamos escolher essa aqui, ou seja, o ativo está 38,17. Se a gente vendesse essa aqui do 36,26, ia receber 2,68. Então, seria o strike 36,26, iria receber 2,68. Então o que a gente tem agora? A gente diminuiu a nossa taxa aqui de financiamento, porque antes ela estava em 3,8%, agora é 2,17%, mas aumentou nossa taxa de proteção, que estava em 4%, agora é 7%, ou seja, essa nova operação aqui agora aguenta uma queda no ativo de até 7%, e aí a gente ainda consegue sair no 0 a 0. Lembrando, o lucro máximo na operação, para a gente ter o lucro máximo na operação, o ativo tem que ficar acima do nosso strike vendido. Na operação de taxa é isso que a gente quer, que o ativo fique acima de 36,26 para que eu tenha esse lucro máximo aqui de 2,17%. E nessa nova estrutura aqui, lembrando de novo, como a gente ganha o valor extrínseco da operação, né? Se a gente fizesse isso aqui com 1.000 ações, a nossa renda esperada aqui seria de R$770, né? Eu ponho aqui expectativa porque para essa operação dar certo e realmente a renda se concretizar, a gente precisa que o ativo fique acima do 36,26. Se ele ficar no ponto de equilíbrio, 35,49, a gente vai ter que gastar os R$770, né? Vamos ver aqui se ainda dá para colocar essa operação mais dentro do dinheiro e a gente vê o que acontece. Aí a gente vai ver que você vai começar a ter muita proteção, mas vai diminuindo bastante o valor da taxa, né, que você recebe. Então, vamos pegar esse aqui, 32,51.
Ou seja, venderia o strike 32,51, receberia 6,28. Tá. Agora, se eu montasse essa operação aqui, o que acontece? A gente diminuiu bastante a nossa taxa, né, de financiamento. Ou seja, aqui agora nós temos uma taxa de financiamento de 1,94%, mas mesmo assim estaria bem melhor ainda do que a renda fixa, né? Se você for comparar. Nosso valor extrínseco, né, diminuiu bastante, mas eu tenho agora um ponto de equilíbrio bem mais distante, ou seja, eu consegui uma taxa de proteção de 16,45%. Agora eu só vou ter prejuízo nessa operação se a ação cair mais de 16% até no dia do vencimento, que a gente viu lá, seriam 22 dias úteis. Pouco, acho que não dá nenhum mês para a data que eu estou gravando aqui. Esse vencimento aqui é dia 16. Hoje é pouco mais de um mês. Ou seja, a ação teria que cair mais de 16% em um mês. Pode acontecer? Sim, né? A gente já viu aí quedas bem fortes em Petrobras. E mesmo assim, não é tão comum cair valores assim tão altos. São poucas as vezes, né? Mas pode acontecer sim de cair os 16%. Mas você teria que, nessa estrutura, uma boa taxa de proteção e ainda ganharia acima da renda fixa. Então, geralmente, quando se faz operação de taxa, muitas vezes a pessoa está buscando isso, maior proteção, mas por buscar essa maior proteção, você acaba abrindo mão, né, do que você recebe. Infelizmente, é isso aí, né? No mercado financeiro não tem jeito. Cada vez que você consegue se proteger mais, por outro lado, você tem que abrir mão de seu retorno. Uma operação de taxa, quando você busca por muita proteção, você tem que deixar um pouco aí do financiamento aqui, a taxa de financiamento que a gente fala. Espero que tenha entendido como funciona a operação de taxa de venda coberta. Lembrando que aqui no canal tem outros vídeos aí falando sobre essas operações com opções para gerar renda, né? Então, quem quiser pode procurar aí no canal. Vou deixar aqui no final sugestão de mais vídeos aí para você assistir e se aprofundar mais aí no assunto. Valeu e até o próximo vídeo.